Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrino e leciono licitações e contratos administrativos aqui no curso de Gestão Pública EAD. Eu me encontro no estúdio do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma pessoa alta, uso óculos, estou com uma blusa branca social, uma calça preta e uma gravata vermelha. E vamos para a nossa próxima aula, dando início na unidade 5, continuando o assunto contratos administrativos. E hoje a gente vai começar falando da duração dos contratos administrativos. E aqui vocês vão perceber que houve uma mudança em relação à 8666. Por quê? A Lei 8666, ela trazia o que ficou conhecido como anualidade dos contratos administrativos. E a Lei 14133 flexibilizou esse princípio, digamos assim, da anualidade. Vamos ver como que ficou? Olhem aí. A duração, gente, dos contratos administrativos agora está lá no artigo 105 da nova lei, tá? Que diz o seguinte, qual que é a duração? É a duração prevista no edital. Então, agora o prazo de duração dos contratos estará previsto no edital e vai ser observado no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, tá? Bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Então, a gente pode falar que teve essa flexibilização da anualidade dos contratos. Então, aqui, uma flexibilidade maior dos prazos contratuais. Veja, no 106, inclusive, ela traz hipóteses de contratos administrativos com prazo de até 5 anos, tá? 60 meses, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, que são aquelas situações em que a administração sempre contrata as mesmas coisas, né? De serviços e fornecimentos contínuos, observadas essas diretrizes aí que ela cita. Então, neste caso, a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar essa maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. E a administração também tem que atestar no início da contratação e de cada exercício que ela tem créditos orçamentários vinculados à contratação e também que é vantajosa a sua manutenção, tá? E a administração também vai ter a opção de extinguir esse contrato sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não é mais vantajoso para ela, tá? E aqui eu até mencionei o parágrafo 2º que fala que o disposto neste artigo, ele se aplica ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, tá bom? Então aqui, no 107, né, no próximo artigo, a nova lei menciona que os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, eles podem ser, inclusive, prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Desde que haja previsão em edital e que se ateste que continua vantajoso para a administração, para o poder público, né? E também aqui no 108, tem outras hipóteses de contratos com prazo até 10 anos, tá, gente? Isso aqui são alguns casos de dispensa de licitação, aqui, do artigo 75, que envolvam, gente, tecnologia, tá? Depois vocês deem uma olhadinha lá para vocês verem. Tecnologia, inovação. Então, neste caso aí do 108, outras hipóteses de contrato com prazo de até 10 anos, beleza? E aqui uma novidade, gente, essa previsão do artigo 109 dos contratos por prazo indeterminado. Esses contratos por prazo indeterminado, eles são conhecidos, já eram conhecidos
como o contrato de adesão. Então, por exemplo, de energia elétrica, tá? Vamos ver o que fala o 109 desse contrato por prazo de indeterminado. É quando, pessoal, o poder público, ele é usuária, a administração é usuária do serviço público oferecido em regime de monopólio. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, que envolve energia elétrica, por exemplo. Daí, olha aí, esse contrato administrativo poderá ser com prazo indeterminado, tá? Vocês podem achar a nomenclatura popular dessa situação como contrato de adesão, beleza? Então, qual que é o requisito para o contrato de prazo indeterminado? Que a administração seja usuária, tá? E seja em regime de monopólio, beleza? Agora, venho aqui. Agora que a gente já viu essa duração do contrato, vocês vão ver que na lei tem outros artigos que vão falar sobre a duração do contrato. Eu sempre aqui procuro fazer um recorte, trazer os pontos que eu considero bastante relevantes, mas lembrem-se da importância de ler o roteiro, ler o manual que eu indico e também a legislação, tá bom? E aqui agora a gente vai falar da extinção, né? Como que pode ser extinto um contrato administrativo? A resposta está na 14133, vamos ver. Primeiro ponto que eu vou mencionar. Vocês vão perceber que em alguns casos, a extinção do contrato vai ser requerida pela administração pública, tá? E em outras, quem vai pedir extinção é o particular. Então, percebam que no caput e nos incisos do artigo 137 da nova lei, né, da Lei 14.133, a gente vai ter os casos aqui de extinção do contrato administrativo requerida pela administração pública quando houver o não cumprimento ou cumprimento irregular das normas do edital ou de cláusulas contratuais e de prazos, etc. Ou se tiver um desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para fiscalizar e acompanhar sua execução. Mas presta atenção aqui, gente, no caso desse 2, é claro que não é assim, tem uma regularidade, vai lá, vamos extinguir o contrato sem contraditório, sem ampla defesa. Não é assim, tá? Primeiro a administração vai tentar resolver e aí pode ter certeza que só vai extinguir se não tiver como resolver mesmo. Então, no caso desse 2, por exemplo, o responsável lá pela fiscalização, ele já vai ter falado com a empresa, já vai ter, né, falado, isso aqui não tá funcionando, vocês não estão cumprindo e tal, e aí continua sem cumprir, aí sim a administração pode pensar nessa extinção, que é o que a gente está estudando aqui. Mas não é uma coisa direta, automática, sem contraditório, sem ampla defesa não, tá bom? Vamos lá ver as hipóteses. Olha só que interessante, também pode ter essa extinção requerida pela administração no caso de alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, tá? Que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Pode acontecer, né? Ou também outra coisa que pode acontecer, vamos supor, você está lá com o contrato, com uma empresa, né, um contrato administrativo e ocorre a decretação de falência ou insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. A administração pública vai poder requerer a extinção nesse caso, né, de acordo com o 137 da nova lei. Outras hipóteses aqui que ela pode requerer, no caso fortuito ou força maior, que impeçam a execução do contrato. Se tiver um atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade, pode acontecer de ser inviável não conseguir a licença, né? Então, extinção pode acarretar na extinção do contrato. Igualmente, se for no caso de atraso de liberação de áreas sujeitas, né, à desapropriação, a desocupação ou servidão administrativa, ou até mesmo a impossibilidade de liberação dessas áreas. Também, olha aí, o famoso caso de interesse público justificado pela autoridade, né?
ou também no não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos, tá? A pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, tá? Então é isso, gente. Nesses casos aqui do 137, quem vai requerer a extinção é a administração pública. Mas percebam que lá no parágrafo 2º do artigo 137, tem as hipóteses em que o particular, tá? Agora a gente já muda quem vai pedir a extinção do contrato. Lá no parágrafo 2º, são as hipóteses em que o particular vai pedir a extinção do contrato em relação à administração pública. Vamos ver o parágrafo 2º, então, do 137? Vamos lá. Olha aí. Então, quando que é o particular que pode pedir a extinção do contrato? Resposta, parágrafo 2º do 137 da nova lei de licitação. Então, o particular pode pedir a extinção do contrato no caso de supressão por parte da administração pública de obras, serviços ou compras que acarretem a modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido, que é aquele limite que a gente falou na aula anterior, tá bom? Que é 25% ou 50%. Também o particular vai poder pedir essa extinção no caso de suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração, por prazo superior a 3 meses ou de repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, tá bom? Olha aí, outra hipótese bem importante. Se a dona administração pública atraso superior a mais de 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, os pagamentos de parcelas do pagamento devido pela administração por despesa de obra, serviço ou fornecimento, tá? Então, atrasou 2 meses esse pagamento, olha aí, o particular pode pedir a extinção do contrato, tá? E também se a administração, não liberar no prazo do contrato a área local objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento, tá? E de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido ao atraso ou descumprimento das obrigações. Olha aí, gente. Então, vejam. Na análise do artigo 137, vocês podem, então, inferir que a gente tem tanto as hipóteses que a administração pode pedir, né, a extinção do contrato, quanto as hipóteses em que o particular pode pedir a extinção do contrato. Beleza? Mas tá, como que é, então, essa extinção do contrato? Como que ela acontece de fato? Vamos lá ver. Olha aí. Então, a extinção do contrato, né, que é acabar o contrato, pode ser, isso está no 138, pode ser tanto um ato unilateral da administração, lembra a cláusula exorbitante? Então, pode ser um ato unilateral e escrito da administração, é lógico, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Ou pode até ser, gente, por acordo entre as partes, tá? Entre os contratantes. Acordo entre as partes, olha aí, mediação, conciliação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. E, claro, não deu jeito, pode acontecer da extinção ser por decisão arbitral ou decisão judicial, tá? Então, essas são as possibilidades de extinção do contrato administrativo. E agora, né, caminhando para o final dessa unidade, a gente vai tratar um pouco do risco. O que é o risco? A nova lei de licitações e contratos administrativos fala dessa matriz de risco. Então, lá na fase do planejamento, né, antes de contratar, a gente tem que analisar, ali a administração tem que analisar a distribuição dos riscos do contrato. E aí, dentro dessa análise de riscos, a gente vai falar agora um pouquinho da teoria da imprevisão. Vamos lá para o slide. O que acontece, gente? O próprio nome já diz. Existem alguns casos, né, que acontece uma situação da vida real, né, que não estava prevista na celebração do contrato. Então, acontece uma situação imprevisível. A gente pode até colocar aqui, pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa e teve reflexo nos contratos administrativos? Ou se teve, né, muito.
Então, essa situação ela vai alterar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e vai, sem dúvida, ter reflexos na execução do contrato. Então, a imprevisão ela pode ser, por exemplo, de um caso fortuito ou de força maior. Até coloquei aqui um tsunami. O Brasil não tem um tsunami, né? Mas pode ter uma enchente, né? E aí, o que acontece? Aqui existe uma divisão, né? Entre fatos da administração. E outra que eu vou mencionar no próximo slide. O que são esses fatos da administração? É quando, gente, a administração pública contratante, né? Ela mesma é responsável pelo inadimplemento do contrato, olha aí. Por exemplo, quando ela não efetiva uma desapropriação necessária para uma obra pública, né? Então, ela mesma, num fato da administração, ela mesma gera o desequilíbrio contratual. E também existe o chamado famoso fato do príncipe, né? Dentro dessa ótica da teoria da imprevisão, que é quando o desequilíbrio é causado por uma atuação da administração também, mas uma atuação que houve fora do contrato, mas que gerou reflexo no contrato administrativo, ó, no CA, no contrato administrativo. Então, isso acontece muito, por exemplo, a administração vai aumentar a alíquota de um tributo e acaba gerando reflexo no contrato. Tudo isso, gente, está dentro da teoria da imprevisão e pode ter um reflexo, né, no equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, a gente tem até casos bem recentes, né, de decretos, por exemplo, de isolamento, de quarentena e tudo mais do Covid-19, que gerou, por exemplo, diminuição nos passageiros das empresas de ônibus. Bom, isso vocês podem perceber e podem inferir que tem bastante relação com o contrato administrativo. E aí, nesse caso, há direito a uma revisão do preço em favor do contratado, da empresa, do particular, para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, tá? Então, a teoria da imprevisão, até coloquei aqui o artigo 124, que vai falar que os contratos regidos pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Aqui, por acordo entre as partes, olha aí, para aqui, para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, né? Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, olha ele aí, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado. Respeitado em qualquer caso, olha aqui, gente, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato, tá? Lembrando que será aplicado o disposto na linha D do inciso 2, ou seja, o que eu acabei de mencionar, as contratações de obras e serviços de engenharia quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contratado. Então, gente, percebam que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos tem o tempo todo uma preocupação nessa gestão de riscos, tá? Qual que é a lógica? Vamos administrar os riscos, né, para tentar não ter gastos, não ter grandes surpresas, mas ainda assim, se sair algo do controle, a gente tem que pensar na possibilidade de uma revisão e de uma manutenção, né, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Este ponto, gente, tem várias nuances que eu quero que vocês deem uma ênfase no estudo da doutrina, tá bom? Desse ponto e também do que diz a legislação, tá? No slide. Isso tá dentro da alocação de riscos, né? Da nova Lei de Licitações, que foi essa mudança de paradigma com essa alocação prévia de riscos, sabe? Aquela ideia assim do precavido, morreu de velho. É isso, gente. A gente tem que pensar que riscos fazem parte da vida, né? Tem até uma obra chamada Sociedade do Risco. Se faz parte da vida, obviamente faz parte dos contratos administrativos, mas a gente tem que pensar na matriz de alocação de riscos, né? E de como a gente pode alocar previamente os riscos
né? Até coloquei aqui tudo que é combinado antes de acontecer um evento que desequilibra o contrato. E aí esse contrato vai previamente dizer quem, olha só que interessante, quem vai arcar com eventuais custos extraordinários se acontecer um evento futuro e incerto. Isso é um golaço, né, da nova lei de licitações e contratos administrativos, é a alocação de riscos, tá bom? Até coloquei aqui o 103 da nova lei, da Lei 14.133, que diz que a matriz de alocação de riscos, gente, ela definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Isso é carinha feliz, isso é planejamento, né? Que é a grande lógica da nova lei de licitações e contratos administrativos, inclusive no sentido de pensar assim, e se der ruim, né? Tem que pensar, porque a gente sabe que pode dar ruim, né? Vamos lá. Agora, para a gente encerrar a unidade 5, falar um pouquinho da execução do contrato, né? E, claro, gente, o contrato ele vai ter que ser executado fielmente pelas partes, né? De acordo com as cláusulas que foram pactuadas, avançadas, bem como com as normas da 14.133, e cada parte vai responder pelas consequências da sua inexecução total ou parcial, tá? E a subcontratação? Isso aí é tema polêmico. Tem essa questão da subcontratação, inclusive com muitas divergências doutrinárias. Então, gente, eu vou deixar para vocês conhecerem, tem no roteiro, tem na doutrina que eu indico, todas essas questões em relação à subcontratação e estudarem com mais profundidade, tá? Essas polêmicas que envolvem a possibilidade ou não de subcontratação, tá bom? Olha aqui no slide. Eu até mencionei o artigo 122 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que diz que na execução do contrato, né, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado ele poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. E o parágrafo 2º do referido artigo diz que o edital de licitação poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Então, o que acontece? Pode continuar no slide. Parte da doutrina vai falar que é inconstitucional, né, a subcontratação, porque isso seria uma fraude ao processo licitatório, mas para outra parte da doutrina é possível sim a subcontratação, contudo ela seria uma exceção, tá? E aí, neste caso, para quem entende que é possível a subcontratação, quais são os requisitos? Previsão no edital e no contrato, bem como autorização do ente público e, claro, que deve se demonstrar a capacidade técnica do subcontratado. E alguns contratos, como de concessão, exigem licitação para própria subcontratação. Esses foram os pontos que eu quis trazer hoje. É impossível esgotar o assunto aqui, então acessem a minha biblioteca e leiam a doutrina indicada para vocês ficarem por dentro, inclusive das divergências, né, gente? O direito não é uma ciência exata, então vocês têm que saber, inclusive, que algumas questões são questões controvertidas e conhecer essas discussões, né, principalmente quem vai trabalhar com licitação e contrato administrativo. Tá? Muito obrigada, nos vemos na próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.